Vamos ler 3 de Abacuque, o versículo 1 ao 2. O título diz: A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque, sobre a qual ele canta: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eterno Deus, estamos nós aqui diante de Ti, mais uma vez, para celebrar este culto, Senhor, a adoração da Tua santidade. Que nós venhamos, Senhor, lembrar de tudo aquilo que Tu tem feito ao decorrer dos anos, no meio da Tua igreja, Senhor, na forma do Teu povo Israel material e hoje na forma de Israel espiritual, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, nesta noite lembrar, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua justiça, Senhor, mas a justiça que nos abraça, Senhor Deus. Assim nós te pedimos, Senhor, venha nos ajudar na permissão da Tua palavra, Senhor. Que venhamos, Senhor, falar conforme a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra Tu exaltou acima do Teu nome. Eterno Deus, pedimos a Ti, em nome de Jesus, Teu Filho, que está à Tua destra para sempre. Amém. Então, como lemos, irmãos, aqui a palavra do livro de Abacuque, para nós situarmos um pouco o que acontecia naqueles tempos. O reino do norte foi destruído pelos assírios e restou o reino do sul, o reino do norte Israel e o reino do sul Judá. Deus revela a Abacuque que vai disciplinar Judá devido à decadência do povo, devido a eles terem tornado-se a idolatrias, ter voltado a deuses que não eram Deus de Israel. Então havia corrupção, havia injustiça, havia tudo aquilo que nós enxergamos hoje no contexto atual dos governos, nas nações, no povo, é o que acontecia naquele tempo. Então Deus mostrou a Abacuque que ia se disciplinar Judá, porque o reino do sul já havia sido tomado cativo, restava o reino de Judá. Deus tinha enviado os profetas para que o povo andasse em retidão, para que Deus fosse com o povo. Só que o povo, não dando ouvido à voz do Senhor, tornaram-se aquilo que estava no coração do homem. Então, assim o Senhor também fez com que Babilônia invadisse aquelas terras, mas também o Senhor mostrou para o profeta que haveria também de destruir Babilônia. Quando os caldeus invadiram Jerusalém por 3 vezes, 606 a.C., 597, 586, destruindo o templo e saqueando os utensílios sagrados, destruindo todos os muros, e a glória do Senhor se foi, e a glória de Jerusalém foi-se embora. Abacuque é um daqueles que se encontrava em cativeiro. Abacuque, no capítulo 1, ele fazendo exatamente as perguntas que nós aqui fazemos nos dias atuais. Porque tudo isso nos sobreveio, Senhor. Porque o Senhor permite que o justo sofra, e os caldeus nos invadam, e nos deixem em opróbrio. Deus não respondeu. No capítulo 2, então ele vai a uma torre de vigília, e Deus responde. Não prometeu bênçãos, não prometeu vitórias e nem sossego. Deus respondeu: o justo viverá pela fé. Viver pela fé mesmo não entendendo quando tudo dá errado. Quando os caldeus destruíram tudo e assolou a terra,
o cenário estava em caos. E no capítulo 3, que foi a preleção, será a preleção dessa palavra, ele muda a postura e faz esse lindo poema, esses salmos, e canta: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia me alegrarei em Deus. Ele canta aquilo que não vê em seu cenário, mas pela fé ele espera. Então, irmãos, Abacuque é o profeta que canta em meio a iminente desastre. O livro de Abacuque começa num vale profundo e termina nas alturas excelsas. O profeta vai do desespero à esperança, no temor à fé, da angústia avassaladora à exultação indivisível e cheia de glória. Nesse capítulo, Abacuque muda de estilo e de contexto e de conteúdo. Abacuque chegou a conciliar a razão com a fé. E como expressão dessa nova liberdade, ele compôs um belíssimo poema, esses salmos, um hino de louvor que constituiu uma joia do saltério hebraico. Essa mudança no interior não foi produto de meditação transcendental, nem mesmo fruto de uma leitura do cenário político do seu tempo, mas uma volta às Escrituras, uma passada pela história para relembrar quem é Deus e quais são os seus gloriosos feitos. Ele lembrava-se da glória dos tempos de Moisés, de quando o Senhor estava ali com eles, o exaltando, mostrando a sua glória, e ele lembrava de todos os feitos do Senhor. Essa mudança interior não foi fruto de meditação e também do cenário político. E como ele voltou às Escrituras e ao relembrar quem é Deus e quais são os seus gloriosos feitos, esse capítulo é uma oração e um cântico de louvor a Deus. O povo que conhece a Deus é forte nele. O conhecimento de Deus e das suas obras é o maior antídoto contra o desespero. Quando nos voltamos às Escrituras, descobrimos que as rédeas da história não estão nas mãos das grandes e poderosas nações, mas nas mãos daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Uma coisa que devemos entender é que quando tudo parece perdido, com Deus não está perdido. E quando chegamos no final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Quando a crise nos acurrala, precisamos olhar para o alto. Uma coisa muito importante que deve ser destacada no início dessa mensagem é que olhar para o alto significa voltar nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é sempre a voz de Deus. E quando fazemos isso, ficamos centrados na pessoa de Jesus, nosso Senhor, pois a Bíblia é totalmente cristocêntrica e aponta para Cristo de Gênesis a Apocalipse. O texto em questão que nós lemos aqui, Abacuque 1:2, nos ensina 4 grandes lições que passamos a considerar. A primeira dela, a palavra e a oração nos colocam no caminho da restauração. A palavra de Deus e a oração são os 2 grandes instrumentos que nos levam à direção que precisamos. Ouvir a palavra de Deus é a única maneira de enfrentarmos vitoriosamente o caos, a crise. O profeta Abacuque ouviu Deus falando que disciplinaria Judá pelas mãos dos caldeus, os neo-babilônios, e isso encheu o seu coração de espanto. Entretanto, agora Deus fala ao profeta que vai julgar a Babilônia e derramar sobre os pecadores impertinentes 5 ais de juízos. A opressora Babilônia seria banida do mapa e a sua glória seria apenas peças decorativas em museus. A palavra de Deus trouxe impacto.
ao coração de Abacuque e ficou alarmado ao perceber que o Deus Santo e Soberano não deixaria de julgar o pecado, seja na vida do povo, seja na vida daqueles que se prostram diante de ídolos. A revelação de Deus transformou o Abacuque questionador, o Abacuque lamentador, ao Abacuque adorador. Tirou do vale do medo para a montanha da fé. O fato de Abacuque ter ouvido a palavra de Deus lhe trouxe segurança. É por essa razão que precisamos ouvir a palavra divina. Quer por meio de estudos pessoais da Escritura, por meio de nossa participação nos cultos, ouvindo mensagens bíblicas, a palavra de Deus, quando ouvida com sinceridade, produz em nós uma visão muito mais clara de quem é Deus e de como Ele age, além de nos fortalecer em todos os sentidos. Ouvir a palavra de Deus deve nos levar a uma oração fervorosa. Palavra e oração precisam andar de mãos dadas, como duas asas. Não podemos separar aquilo que Deus uniu. Abacuque precisou andar de mãos dadas, a oração e a palavra. Não podemos separar. Se Deus permitiu que a palavra e a oração fosse necessária para a eficácia de todas as coisas. A palavra de Deus produz em nós dependência de Deus. A voz de Deus nos põe de joelho. Os apóstolos entenderam que precisavam dar primazia à oração e ao ministério da palavra em Atos 6,4. Ao longo da história, a igreja foi fortalecida quando deu primazia à palavra e prioridade à oração. De outro lado, irmãos, sempre que a igreja abandonou a trincheira da fidelidade, a palavra e o zelo pela oração fervorosa, ela se desviou e se perdeu. A oração que honra o Senhor deve caminhar da humilhação do homem para a exaltação de Deus. Abacuque 3,2. O profeta começou a orar ao Senhor e não discutir com o Senhor. A sua oração logo se transformou em louvor e adoração. O profeta Abacuque, nessa oração, usou 3 elementos indispensáveis, como que numa caminhada progressiva da humilhação humana, a exaltação de Deus, em Abacuque 3,2. Abacuque não ousa mais questionar a Deus acerca do seu silêncio, da sua inação e dos seus métodos. Ele nem mesmo pede a Deus a suspensão da disciplina de julgar. Ele está tão extasiado com a glória